terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas, irmãos e irmãs, na antiguidade, existe uma força natural que sempre foi enxergada pelos homens com muito respeito, com muito zelo, que é a força do mar, a força do oceano, né? Então, por que se olhava com certo respeito para o mar, para o oceano, né? Pensa no homem da antiguidade, não estamos ainda na Revolução Copernicana, então um homem que acreditava que a Terra era plana, por mais que tenha muita gente que hoje ainda acredite, mas o mar, então, é essa extensão de água sobre a qual o homem não consegue ter domínio, que coloca em risco a sua vida, que pode ser uma viagem que o navegante vai e não volta mais. Então ele está sujeito às intempéries do tempo, tempestade, e por mais habilidoso que ele seja, é uma força que eles não ousavam enfrentar de maneira assim leviana. Por isso que, do ponto de vista espiritual da antiguidade, estamos falando agora da espiritualidade judaico, que nós herdamos como judaico-cristã, o mar sempre foi visto como as forças mundanas, as forças inimigas. Então, várias lendas contribuem para isso, a questão de monstros marinhos e tudo e tal, monstros tal, mas para entender o quê? Que existe ali uma força que nós não damos conta dela, que nós não conseguimos manobrar do jeito que nós gostaríamos. Por isso que nessa leitura, quando a gente tem um Jesus que está no mar, tudo bem que aqui é só o lago de Genezaré, tá? Não é o oceano, mas está num mar chamado Mar da Galileia, pela sua extensão muito grande, e ali tem ondas, ali tem uma tempestade, ali tem um monte de coisa ali afligindo aquela barca, e Jesus está dormindo. Essa referência ao sono de Jesus também nos remete a um momento onde realmente parece que Jesus se ausentou da barca da igreja. Jesus estava fora da barca quando ele estava dormindo no túmulo. Jesus ali num túmulo, os apóstolos sentiram essa ausência. Os apóstolos sentiram esse abandono. Parece que tudo está dando errado e ele não está nem aí. Ele não está vendo. Ele não vai fazer nada por nós. E de repente Jesus se levanta, se chama de incrédulos, né? Homens de pouca fé, e faz ali o vento se calar e a água se acalmar. O espanto deles é grandioso, né? Quem é este que até os ventos e a água obedecem, né? Então não veja aqui apenas um evento natural, apenas uma calmaria de um vendaval. Veja aqui o poder que Cristo tem sobre todas as potências desse mundo. Veja aqui o poder que ele tem sobre o mal no qual nós estamos inseridos. Algumas semanas atrás, antes de Pentecostes, meditávamos no capítulo 17 de São João, onde ouvíamos Jesus dizendo essa prece ao Pai: Não peço que os tire do mundo, mas que os preserve do maligno. Então estamos envolvidos num mundo que é contrário àquilo que Cristo quer, àquilo que Cristo espera de nós. Mas por mais que de vez em quando pode parecer que Cristo está dormindo, Santa Teresinha do Menino Jesus, minha padroeira, ela tem essa frase belíssima nos seus escritos, vou parafraseá-la, né, onde ela diz que Jesus no meu barquinho parece que está sempre dormindo. Por mais que pareça que Jesus está ali sem fazer nada, ele está presente. E quando ele vê o momento necessário, o momento oportuno, ele intervém. Ele tem poder sobre os vendavais, sobre a tempestade. Ele tem poder sobre as forças do mal. É um artigo da nossa fé isso. São Paulo nos lembra que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus.
Então sim, Deus pode permitir que de vez em quando algumas tempestades aconteçam, joga um pouco de água aí dentro da nossa barca, a gente fica meio com frio na barriga, parece que o negócio vai afundar, mas o importante é que Ele está na nossa barca, Ele está dentro da nossa história, Ele cuida de nós. Então é importante que você de tempos em tempos faça essa renovação dessa fé, né? Senhor, não está do jeito que eu quero, está doendo, não estou gostando, mas eu creio. O Senhor cuida de mim, o Senhor está comigo, o Senhor não abandona aqueles que o Senhor ama, o Senhor não nos abandona. Então professar essa fé de tempos em tempos faz com que nós recobremos aí uma força para continuar a luta, porque sim, de vez em quando vai pesar um bocado, de vez em quando vai doer mais do que a gente está acostumado, as pancadas que a gente toma nesse mundo, mas que nós sejamos capazes de, estando ali naquela barca, mesmo que no meio de tempestades assustadoras, sermos capazes de olhar e ver, poxa vida, mas Jesus está aqui comigo, Ele não me abandonou, e Ele não vai deixar acontecer nada comigo, que não seja para o meu bem maior, para a minha salvação. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.